9. Quem encontrou, diga amém. E depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. E depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor. Já foi orado aqui nesta noite, e se assente e abra os teus ouvidos espirituais e abra o teu coração para receber aquilo que Deus tem a falar conosco nesta noite. Eu sou grato a Ele, porque eu sei que Deus, Ele tem as suas diretrizes, os seus direcionamentos. Enquanto eu estava nesse culto, adorando, ouvindo louvores que aqui foram entoados, Deus me levava a esse texto bíblico exatamente, porque no segundo livro, precisamente no capítulo 23, são as últimas palavras do rei Davi. Este rei que outrora, ele estava no campo, já foi falado aqui nesta noite, ele cuidava de ovelhas, ele era pastor, assim como seu pai o havia colocado, para cuidar de poucas ovelhas no campo, mas ele fazia com dedicação, perseverança, porque ele estava fazendo para o pai, ele estava fazendo o melhor que ele podia, porque era a ordem do pai: quem trabalha para o pai sabe o que faz. E a Bíblia vem dizendo que de repente, como quando já foi falado aqui, o Salmos 23 é a primeira canção que Davi escreve, é a primeira adoração em forma de cântico, e ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e dele não tenho falta. No original é: o Senhor é o meu pastor e dele nada me falta, porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo na minha vida. Pode não ter dinheiro, pode não ter a roupa que eu quero, pode não ter a casa que eu quero, mas se eu tenho Deus, eu tenho o suficiente na minha vida, porque Ele é o meu tudo e Ele preenche o vazio que está dentro de mim. Enquanto Davi está cuidando de ovelhas, a Bíblia diz ainda que um rei por nome de Saul, ele vai tomar conta do trono. É a permissão de Deus, é a vontade permissiva do Senhor. Você conhece toda a história. Saul vai cometer erros terríveis, Saul vai tomar decisões impensáveis. Mas agora no capítulo 16 do primeiro livro, do capítulo 16 do profeta Samuel, a Bíblia vai dizer, e Deus diz a Samuel: até quando você terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Você vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu tenho provido de lá um rei. Mas olha que interessante, se você quiser abrir comigo a tua Bíblia no primeiro livro, do capítulo 16, o verso 1, algo me chama a atenção, e eu sei que aqui é uma igreja ensinada e que gosta de Bíblia. 1 Samuel 16, verso 1, a Bíblia vem dizendo que Deus deu direção ao profeta Samuel: então enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso de azeite e vem. A ordem parece que não está seguindo a lógica e a direção do que Deus tem para o profeta, porque senão Deus deveria dizer: olha, enche o teu vaso de azeite e vai. Vai onde? A casa de Jessé o belemita. Vai para onde? A casa exatamente de Jessé. Então enche o teu vaso de azeite e vai, mas a ordem é: enche o teu vaso de azeite e vem. Qual é a diferença, irmão? A diferença é uma só, e é Deus é tremendo, porque a Bíblia diz no verso 1: enche o teu vaso de azeite e vem. Por quê? Isto denota e demonstra que Deus já estava aguardando no lugar certo, na hora certa e naquela casa. Deus estava esperando apenas o profeta chegar para confirmar o chamado e exatamente o reinado sobre a vida de Davi. Enquanto você pensa: para onde Deus vai me mandar? Para onde Deus vai me direcionar?
direcionar, para onde Deus vai me levar. Deus já estará esperando você chegar para confirmar aquilo que Ele tem para a tua vida, aquilo que Ele tem para a tua história, aquilo que Ele tem para a tua casa, aquilo que Ele tem para a tua família. Então Deus, Ele não diz vai, Ele diz vem, porque eu já estou aqui, mas eu quero que você venha. Eu já estou te esperando, então eu vou esperar você chegar aqui. Eu já estou porque eu conheço, e já foi citado aqui nesta noite, os Salmos também de número 89, se não me falha a memória: achei a Davi meu servo, e com santo óleo ungi. É Deus dizendo, eu já achei. E quando Ele achou, é porque estava procurando, e Ele viu alguém disposto que estava servindo, oferecendo, louvando no meio das ovelhas, mas tinha alguém adorando, exaltando e glorificando o nome dEle. Não importa o lugar, o importante é adorar. Não importa onde, o importante é adorar. Não importa onde eu estou, o importante é adorar. E onde eu estiver, Deus estará me vendo e estará olhando para a minha vida, porque a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí uma mulher samaritana diz: em qual lugar nós devemos adorar? Naquele monte ou naquele outro? Você não está entendendo. Quem adora, adora em qualquer lugar, porque Deus está em todos os lugares. Enquanto você está aqui cultuando, Deus está te vendo. Mas depois você vai para a tua casa, Deus estará contigo. Amanhã você vai trabalhar e Deus estará junto. Enquanto você pode adorar e oferecer louvores, adore e exalte o nome dEle, porque quando você adora, Ele faz pela tua casa. Enquanto você adora, Ele faz pela tua vida. Enquanto você adora, Ele faz pela tua família. Oh, ai. Mas eu prometo, irmãos, serei breve naquilo que Deus tem a falar conosco, porque a Bíblia diz que o reinado de Davi vai passando. 40 anos de reinado sobre Israel, 7 anos reinando em Hebrom e 33 em toda Jerusalém. Mas a Bíblia diz que agora Davi está no fim do seu reinado, vai deixar alguém substituto, que será seu filho, por nome de Salomão. Mas a Bíblia diz no segundo livro, e aí você volta comigo, segundo livro do capítulo 23, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, do verso 8 em diante, vai falar a história dos valentes Davi, homens de guerra, homens preparados, homens com habilidade, homens que sabiam pelejar, lutar, batalhar, e estavam na peleja, e sabiam estar no campo de batalha. A Bíblia diz no segundo livro do capítulo 23, verso 8 em diante, que o primeiro homem é o principal dos capitães, e exatamente o nome dele é Josebe-Batsebete. E Josebe-Batsebete, o texto bíblico diz que ele está lutando, que ele está pelejando, e o texto diz no verso 8 que ele feriu 800 homens de uma vez. Como foi esta batalha? Como foi este ato? Como foi este ato de bravura? Eu não sei, irmão, eu não sei nem demonstrar como seria, mas o texto diz, e eu creio, que esse homem foi levantado, e sendo alguém de coragem, alguém valente, ele feriu 800 homens de uma vez. Por quê? Porque quando Deus levanta alguém no campo de batalha, quando Deus levanta alguém para peleja, quando Deus levanta alguém para lutar e pelejar pelo seu nome, não importa a quantidade dos inimigos, todos cairão de uma vez, todos virão por terra de uma vez. Deus te chamou e te trouxe aqui, Deus te colocou aqui, Deus te escolheu para estar aqui, e Deus colocou uma habilidade na tua mão, Deus colocou uma espada na tua mão, Deus colocou uma ferramenta na tua mão, e você vai vencer os inimigos. Nenhum inimigo ficará de pé na tua frente, porque o Deus que você serve vai contigo nesta peleja, e esta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Se você crê, os inimigos caem por terra hoje, os inimigos vêm abaixo hoje, os inimigos serão derrotados hoje, porque o nosso Deus é maior. Podem ser 800 de uma vez, não importa. Se Deus é contigo, a vitória é tua.
pode ser 1000 de uma vez, se Deus é contigo, não importa, a vitória é tua. Pode ser muitos se levantando, pode ser calúnias, pode ser mentiras, pode ser contradições, pode ser palavras contrárias, mas se Deus é contigo, a vitória é tua, em nome do Senhor. Deus tem coisa grande sobre a tua vida e a tua casa. Deus tem coisa grande sobre a tua família. Mas o que eu quero falar está no verso 9. As horas se avançam, e diz que é um segundo nome aqui, Eleazar. E Eleazar, exatamente, filho de Dodo. A Bíblia diz que um dia ele está lutando com o rei Davi. Mas onde isso, irmão Pedro? Eu não estou entendendo. Mas onde ele vai pelejar? Quando? Por quê? Se você abrir a Bíblia comigo, em 1 Crônicas, capítulo de número 11, 1 Crônicas, capítulo 11, verso 12 em diante, vai detalhar um pouco mais a história desse homem. Quem está me ouvindo diz amém. 1 Crônicas, capítulo 11, verso 12, vai dizer: e depois dele Eleazar, filho de Dodo, o Ahoita, que ele estava entre os 3 varões. E eles estavam onde? Com Davi em paz Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram a peleja. Olha o verso 13: e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Hoje é um culto de missões. E quando se fala em missões, se fala em tomar atitudes que outros não tomam, fazer o que outros não fazem, se levantar quando outros não se levantam, estender a mão quando outros não estendem, ajudar quando outros não ajudam. Fazer missões é fazer algo além. E aqui nesse texto, no verso 13, vai dizer que agora a Bíblia diz que eles estão em paz Damim. E em paz Damim, o que tem lá? Tem uma plantação de cevada, que para os israelitas era muito importante, porque eles costumavam tomar o chá da cevada. E exatamente eles estavam ali, exatamente prontos para a colheita, porque já estava cheio aquele pedaço de terra de cevada, já estava pronto a colheita, quando os inimigos filisteus se levantaram e vieram para arrancar, para levar, para devastar todo aquele campo e levar toda a colheita. Mas o verso 13 diz: enquanto o pedaço de campo estava cheio de cevada, o povo fugiu. Está isso no texto, está isso na Bíblia, sim ou não? O povo fugiu, sim ou não? O povo fugiu, sim ou não? Sim. Mas no verso 14 diz: e puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam. Quem defendeu? Davi e mais Eleazar e mais 3 varões. Perdão, Davi, Eleazar e mais um varão, porque eles estavam em 3 homens para defender o campo dos inimigos. 3 homens para se levantar e colocar naquele pedaço de terra e defender aquilo que era uma colheita para eles. 3 homens, o rei Davi, Eleazar e mais um. E Eleazar estava entre esses 3 varões no meio desta terra. E a Bíblia diz que se puseram no meio do pedaço de terra. Ô pastor, não estou entendendo. Onde o senhor quer chegar? Porque a Bíblia diz no verso 13 que há um pedaço de terra que está com cevada, pronto para a colheita, sim ou não? Sim ou não? E o mesmo texto indica que muitos fugiram, porque os inimigos vieram. Agora a escolha é tua, diante daquilo que foi plantado e daquilo que está pronto para ser colhido, daquilo que foi lançado a semente e daquilo que vai ter a colheita. Você tem 2 escolhas hoje. Quando o inimigo se levantar, você vai fugir ou você vai se colocar no meio da batalha?
Há duas escolhas a se fazer: ou você foge com medo dos inimigos, ou você se coloca no meio do pedaço de terra e crê que Deus será contigo nesta peleja, e crê que Deus vai te dar esta vitória, e crê que Deus vai estar contigo nesse negócio. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: aquilo que você plantou está para colher, aquilo que você plantou já está crescendo, aquilo que você plantou já está para dar resultado. Então te prepara, diz o Senhor. O inimigo virá quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver pronto para tomar posse, e ele vai vir para arrancar tudo da tua vida. Mas se coloca de pé, Deus vai colocar pessoas do teu lado, e Deus te dará vitória nesse negócio. Você não vai fugir, Deus estará contigo nesta peleja. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém. Eu vim com outra mensagem. Deus me levava nesse texto, dizendo: meu filho, diga para alguém que tenha coragem, se coloca de pé no meio desta terra. Parece que não vai dar certo, parece que você vai perecer, parece que vai morrer na batalha, mas Deus será contigo nesse negócio. A casa é tua, o emprego é teu, família é tua, o filho é teu. Meu irmão, Deus está entregando algo para alguém, dizendo: meu filho, é tempo de colheita para a tua vida, é tempo de colheita para a tua vida. Araia sal, araia céu, araia libineia céu. Aleluia. E puseram-se no meio daquele pedaço. Verso 14 de 1 Crônicas 11, verso 14. E puseram-se no meio daquele pedaço. Olha o que diz o verso 14. E puseram-se no meio daquele pedaço. É um alqueire completo? É um pedaço. É uma terra grande? É um pedaço. É uma terra grandiosa, vistosa? É um pedaço. Mas é um pedaço que tem colheita. Quem disse que para Deus começar a fazer precisa de coisa grande? Deus só precisa de um pedaço. Se você puder, isso aqui é a revelação do alto, e é o que Deus está falando ao meu coração agora. E se você puder, diga para alguém ao teu lado: não sou disso, eu vou fazer isso esta vez. Diga para alguém, fala assim: meu Deus, fala, o meu Deus não precisa de algo grande, Ele só precisa de um pedaço. Se tiver um pedaço disponível, vai dar certo. Se tiver um pedaço para plantar e colher, vai dar certo. Se tiver um pedaço que está pronto para ser usado, vai dar certo. Se tiver um pedaço que alguém acredita, vai dar certo. Se tiver um pedaço de alguém acreditar e ter fé e tomar posse, vai dar certo. Meu irmão, não é nada além do comum, não é nada fora do comum, não é nada grandioso, é só um pedaço. Mas se Deus estiver lá, o pedaço vai ter o teu sustento, vai dar o teu sustento, vai dar a tua provisão, vai dar coisas grandes para a tua vida. É um pedaço, mas é de Deus para ti, diz o Senhor. Araia sal, araia sal. É um pedaço, mas foi Deus quem deu. É um pedaço, mas o chamado é dele. É um pedaço, mas quem dá a palavra é ele. É um pedaço, mas quem usa é ele. É um pedaço, mas quem levanta é ele. É um pedaço, mas quem reveste é ele. É um pedaço, mas quem confirma é ele. É um pedaço, mas quem trabalha é ele. Só um pedacinho ele precisa para começar a trabalhar. Só um pedacinho, se alguém crer, ele vai começar a mudar as coisas de lugar. Só um pedacinho, Deus começa a fazer o reboliço na tua casa. Só um pedacinho, Deus começa a confirmar o projeto hoje. Ei, será maiaçai, emiaçai, arai. O texto diz que enquanto os filisteus se levantam,
vê a cevada pronta, fala: vamos invadir, vamos roubar, vamos saquear. Quando de repente Eleazar se coloca de pé, Davi está do lado e mais um varão, e Eleazar fala: pronto, rei, vamos batalhar. Pode ser a última batalha, mas vamos batalhar. Pode ser a última vez, mas vamos batalhar. Não fuja daquilo que Deus tem entregado na tua mão. Não fuja daquilo que Deus colocou na tua mão. Não fuja daquilo que Deus tem proposto e colocado na tua mão. Se puder, por gentileza, irmão, coloca Eclesiastes 9, verso de número 10, se não me falha a memória. E olha o que diz esse texto, e é tremendo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faça enquanto é tempo. Faça enquanto Deus te dá forças. Faça enquanto você tem a disponibilidade para fazer. Porque no verso final vem dizendo: porque para onde tu vai, porque para a sepultura onde é o nosso fim, não há obra, não há indústria, não há ciência e nem sabedoria alguma. O que tem vindo até tua mão para você fazer? Você tem feito ou você tem deixado para outro fazer? Você tem feito ou você tem passado à frente e falado: não, para mim não precisa, Deus está levantando muitos, então para mim já não serve mais, deixa Deus usar outro. Mas o que Deus colocou na tua mão é para tua mão. Tem irmãos aqui que trabalham na colheita. Tem irmãos aqui que é pedreiro. Tem irmão que trabalha na colheita. Tem irmão que é pedreiro aqui. E sabe de uma coisa, Abel? E sabe o que é interessante? Você pega na mão de alguém que trabalha na colheita, que é pedreiro, que pega exatamente em coisas, ferramentas pesadas. Você vai pegar na mão, é mais grossa que o normal. Porque as mãos contam as histórias. Qual é a história que a tua mão está contando até aqui? Qual é a história que a tua mão tem para mostrar? Porque diante dele um dia vamos mostrar nossas mãos. E o que nós temos feito? Será que estou fazendo aquilo que é para mim fazer? Será que estou fazendo aquilo que ele confiou a mim fazer? Aí eu grito assim: não precisa. Deus escolhe outro, irmão. Eu olho para a Bíblia e vejo um Deus que escolhe um profeta chamado Jonas, e Deus diz: vai para Nínive, prega o arrependimento, prega o conserto, prega para aquele povo. Mas a Bíblia diz que Jonas se levanta e foge. Deus poderia escolher outro para estar no lugar de Jonas, sim ou não? Sim ou não? Agora pensa comigo, quem chamou Jonas como profeta foi? Quem escolheu Jonas como profeta foi? Quem deu destino para Jonas foi? Então, se você fala que Deus poderia colocar outro no lugar, você está dizendo que Deus errou na escolha. Deus não erra em chamado. Deus não erra na escolha. Eu posso querer fugir, mas Ele me encontra onde for preciso. Porque aquilo que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Aquilo que é para você fazer, você precisa fazer. Porque a obra não vai ficar incompleta. Deus tem coisas a fazer através da tua mão. E você sabe o que precisa fazer. Você sabe para que Deus te chamou. Mas eu só sei orar, é o suficiente. Mas eu só sei visitar, é o suficiente. Mas eu só sei abraçar alguém, é o suficiente para Deus começar a trabalhar. Mas voltando para o texto de 2 Samuel 23, que a Bíblia diz que eles estão pelejando. Eleazar está em paz da mim, o rei Davi está do lado, e tem outro varão com eles lutando contra os filisteus. Olha o que diz no verso de número 9, que nós lemos, que eles estão pelejando. Mas no verso 10 aqui, verso 10, irmão, é tremendo. Este, que é Eleazar, se levantou e feriu os filisteus. Se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar
Não esqueça que eu estou falando de missões. E quando se fala em missões, para você ter uma ideia, no mundo tem 7,3 bilhões de pessoas. 7,3 bilhões de pessoas. E neste mundo em qual nós vivemos hoje, desde 2015 até aqui, foi levantado um censo, uma pesquisa, em que mais de 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar desta palavra ou de Jesus. E que de 2015 até aqui, sabe o que acontece? Restringindo para o nosso país aqui, é interessante que de 2015 para cá, no mundo todo, se for falar no mundo em primeiro lugar, 40 mil pessoas morrem por dia sem ouvir falar de Jesus. Em Pilar do Sul aproximadamente tem 40 mil habitantes. E 40 mil pessoas por dia no mundo morrem sem ouvir falar desta palavra. Morre uma cidade desta por dia sem ter ouvido falar do Evangelho. E sabe o que me assusta? É que desses 40 mil que morrem por dia, pode ser um amigo nosso, pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser alguém conhecido, alguém do trabalho, em que eu tenho vergonha de falar, ou tenho até medo de falar alguma coisa. Enquanto ele está esperando uma palavra, enquanto ele está esperando alguma coisa para mudar a vida dele, sabe que é Jesus que pode mudar. E eu sei que Jesus pode fazer, mas o que nós temos feito para mudar esse cenário? A Bíblia diz que Eleazar está lutando, e ele pelejou contra os filisteus, foi ferindo os filisteus, e a Bíblia diz até cansar a mão. Então quer dizer que o texto diz que de repente Eleazar se cansou na peleja, sim ou não? De repente a Bíblia diz que Eleazar se cansou na batalha, sim ou não? Sim ou não? E se eu disser que não? Porque está no texto. Eleazar lutou, feriu, até cansar a... Numa tradução mais próxima do original, como é cansar a mão? Como é que alguém cansa a mão? É simples. Alguém já teve cãibra aqui? Cãibra é devido a um esforço repetitivo, um esforço muito grande. Então o nervo ele repuxa e dá uma dor insuportável e trava de repente. Então Eleazar está ferindo os filisteus, lutando tanto, manuseando tanta espada, que deu cãibra na mão naquela hora e travou. Eleazar está pelejando, e de repente no meio da peleja a mão trava. E eu imagino que ele olha para o rei e fala: Rei Davi, minha mão parou. O senhor continua lutando aí porque minha mão parou. Mas só que tem uma coisa, rei, eu posso não ferir mais ninguém, pode alguém até me ferir, mas eu não saio do campo de batalha. Eu posso estar com a mão travada hoje aqui, mas eu não vou sair da onde eu estou. Eu posso estar com a mão impossibilitada agora, mas eu não vou sair da onde eu estou. E nessa caminhada de fé, nesta caminhada cristã, nesta caminhada para a nossa vida, qual é a pessoa aqui que um dia a mão não lhe deixou? Exatamente, me desculpe a redundância, mas qual é a pessoa aqui que um dia literalmente não ficou na mão? Em que a mão travou, em que você ia pregar algo que Deus direcionou e de repente travou e não saiu nada, em que você ia cantar aquele hino, engasgou e tropeçou e desafinou e não saiu nada. Tem dias que no campo de batalha a mão trava, mas você não pode parar. A mão trava, mas você não pode desistir. A mão trava, mas você tem que estar de pé. Oh, remaia, sai. Eu estou aqui para falar para alguém nesta noite: tua mão pode ter cansado, mas você ainda está aqui. Tua mão pode ter cansado, mas você está de pé. Tua mão pode ter cansado, mas ainda Deus é por você. Tua mão pode ter cansado, mas Deus ainda vai te usar. Ei, sai, sai, araia, sai.
Quando se tem cãibra, o que tem que fazer quando se tem cãibra? Primeiro momento, tem que parar, que não tem o que fazer. Então tem que respirar e descansar. Se a mão travou, respira, descansa, mas fica no lugar. Eu estou falando para quem cantava e não canta mais. Eu estou falando para quem pregava e não prega mais. Eu estou falando para quem até dirigiu o culto e não dirige mais. Eu estou falando para quem um dia já foi líder e não é mais. E a mão travou de repente. Então respira e descansa. Oh, Remaia, sai. Isto é uma palavra direcionada para a vida de alguém, e é uma profecia bíblica. E se você crê, levante uma das tuas mãos em nome do Senhor, que eu vou fazer o que Deus está me mandando. E Deus está me dizendo: eu estou renovando as tuas mãos agora, eu estou colocando coisas grandes na tua mão agora, eu estou fazendo coisas novas nesta tua mão agora, diz o Senhor. Numa mão tinha a espada e na outra tinha o escudo. A mão da espada cansou porque o esforço foi grande, mas ainda tem a mão do escudo para defender dos golpes que vêm. Você não consegue, você não está conseguindo ir para a oração, você não está conseguindo fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você não está conseguindo ir para onde Deus te levou, mas ainda tem escudo, o escudo da fé. A Bíblia diz que é uma armadura de Deus que Ele deu para nós, Efésios 6. E dessa armadura tem a espada do Espírito e tem o escudo da fé. E é com a fé que nós defendemos aquilo que Deus tem nos dado. É com a fé que nós defendemos o que Deus tem colocado na nossa mão. De repente, a mão de Eleazar parou, cansou. Mas aí vem o verso 10, né? Porque ele é completo. E vem dizendo aí o que, irmão? Verso 10. Depois que a mão cansa, diz exatamente que e naquele dia, depois que a mão ficou apegada à espada, vem dizendo e naquele dia. Não foi no outro dia, foi naquele dia. Não é mês que vem, é naquele dia. Não é ano que vem, é naquele dia. Quando a tua mão parar, é naquele dia que Deus começa a renovar as tuas forças. Quando a mão parar, é naquele dia que Deus começa a te lembrar quem você é e da onde Ele te tirou e para onde Ele te trouxe. É naquele dia que Deus te reveste e te diz: meu filho, até aqui você foi, até aqui tua mão foi, até aqui você lutou, mas a mão parou, tem problema não, agora a minha mão que vai entrar nesta peleja, a minha mão que vai entrar nesta batalha. Deus está dizendo para alguém nesta noite: meu filho, só eu sei a luta que você deixou na tua casa, como você deixou lá a tua família, como você deixou aquela empresa, mas assim diz o Senhor: a minha mão vai até lá, a minha mão toca lá, a minha mão repreende lá e começa a fazer coisa nova em nome do Senhor. E a Bíblia diz que a mão de Eleazar parou, mas o texto diz que a mão de Deus não, porque naquele dia o Senhor operou um grande livramento. É normal a mão travar, é normal a mão cansar, é normal você errar um hino, é normal eu tropeçar em palavras, é normal nós errarmos naquilo que Deus um dia colocou na nossa vida, porque nós somos seres humanos e somos falhos. É normal cansar, e a mão cansar no campo de batalha,
Mas a Bíblia diz, e Paulo diz a Timóteo: Timóteo, sofre pois comigo as aflições de um bom soldado. E ainda Paulo diz a Timóteo: porque o combate é bom. É bom o combate, não é ruim não, é bom. Porque o combate ao lado de Deus é vitória, é milagre, é livramento, é coisa grande. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: fique em paz. Porque se a tua mão cansar, a minha mão não vai parar, diz o Senhor. A minha mão não vai parar, diz o Senhor. E eu quero ler um texto com você, no livro do profeta Isaías. Isaías, por gentileza. E eu quero ler com você exatamente esse texto, que é uma promessa, Isaías 43, verso 2. E esta promessa é tremenda, porque diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e também quando passares pelo fogo, não te queimarás. Interessante é que o profeta diz, direcionado por Deus: quando passares. A questão é que um dia nós vamos passar. E quando passar, há uma promessa: Deus estará conosco. Se for pela água, Deus estará lá. Se for pelo fogo, Deus estará lá. O importante é entender que quando passar, Deus estará comigo. Quem crê que Deus está contigo nesta peleja? Eu creio. Quem crê que Deus está contigo nesta batalha? E o mesmo profeta Isaías diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir, e nem a mão encolhida, para que não possa salvar. A mão do Senhor nunca esteve encolhida, ela está estendida para alguém. Tem dias que na caminhada, e eu preciso falar isso a você, tem dias que na caminhada tua mão vai cansar. Você vai estar pronto para vir para oração, você vai estar pronto para estar no congresso, você vai estar pronto para cantar, mas a tua mão vai cansar. E o que você tem que fazer é ficar na posição que Deus te chamou. É não abrir mão do campo que você está. É não abrir mão do pedaço de terra. É um pedaço, mas foi Deus que me deu. É um pedaço, mas foi Deus que me colocou aqui. Porque os inimigos estão vindo para tomar aquilo que Deus fez crescer. Mas entenda uma coisa: Deus está contigo e não vai te abandonar. Eu quero orar com você e por você. As horas se avançam, mas eu preciso orar pela tua vida. Se você crê, fica de pé comigo em nome de Jesus. Se você crê, com a permissão do pastor, eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero convidar pessoas que aqui estão, em que porventura, um dia na tua vida a mão cansou, a mão parou, você não conseguiu cantar aquele hino, trazer aquela palavra, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, mas você está no campo de batalha, e você crê que Deus é contigo, e que Deus fará coisas novas, e entra com livramento na tua vida. Eu quero lhe convidar a orar nesta noite.